eu defino, e eu vou manipular esse objeto depois que ele for criado. Tranquilo? Jóia. Do lado direito da igualdade, eu tenho palavra reservada 1000, ou termo que representa a criação de fato do objeto. Então é através dessa palavra que eu consigo criar coisas em Java. Então criar um objeto é a mesma coisa que instanciar aquele objeto. E o que é criar ou instanciar um objeto? É simplesmente fazer ele existir, jogar ele na memória do computador. E aí ele passa então a existir e eu posso então manipulá-lo da maneira que eu precisar. Dúvidas até aí? Então todo e qualquer objeto para ser utilizado, ele precisa ser criado antes. Se ele não for criado ou instanciado, eu não consigo manipular ele em hipótese nenhuma. Tranquilo? Seguindo aí, eu tenho o método construtor. Então o método construtor é um método especial que toda e qualquer classe em Java possui e serve única e exclusivamente para criar o objeto daquela classe. A única função de um método construtor é criar objeto de uma classe. Não tem outra função para ele. Dúvidas até aí? Jóia. Como é que eu sei que isso é um método? Pela presença dos parênteses. E como é que eu sei que ele é um método construtor? Por duas razões. Primeiro, porque normalmente ele possui o mesmo nome da classe. E dois, porque ele é escrito exatamente como a classe é definida. É o único método que a gente começa escrevendo ele com a primeira letra maiúscula. Dúvidas até aí? Se eu colocar aqui, pode ser diferente. Polimorfismo. Tranquilo? Podemos? Uma vez que eu defini o cara, eu agora posso manipular ele da maneira que eu achar melhor. Então, A.set. Vou passar um nome para o camarada. Marcos. Vou passar também uma matrícula para ele. Aqui. Do mesmo jeito que eu uso o método set para receber ou para informar valores, eu agora vou usar o método get para retornar esses valores. E aí, do mesmo jeito, ao executar, eu agora tenho lá no terminal o nome e a matrícula que eu defini. Dúvidas? Simples, né? Mistério nenhum. Prova vai ser uma beleza, né? Podemos seguir? Ou tem alguém que não conseguiu entender o que eu fiz? Só uma coisa assim, se você quiser, você pode colocar um construtor na criação. É o próximo passo, é o que eu vou falar agora. Mais alguma dúvida? Chega lá. Tranquilo? Beleza. Então, como o nosso colega já colocou aí, método construtor. Eu vou definir um construtor diferente. O que acontece? Toda e qualquer classe em Java, quando eu não defino um construtor, automaticamente ela recebe esse construtor aqui, que a gente chama de construtor padrão, que é um construtor que não existe, ou seja, ele não estava declarado, e ele vai possuir o mesmo nome da classe, sendo que ele não vai receber nenhum argumento. Padrão. A partir do momento que eu defino um construtor, diferente do padrão, é claro, esse cara para de existir. Então ele só é atribuído em tempo de execução à classe que não tem construtor definido. Quando eu defino um construtor, morreu, aquele cara para de existir para mim. Então agora eu tenho que respeitar, na verdade, o que o meu construtor me pede. Então o construtor que foi definido aqui em cima, que fui eu que defini, ele pede dois argumentos do tipo string, um nome e uma matrícula. E aí ele pega esse nome que foi atribuído aqui e joga nesse cara aqui em cima através dessa linha. Depois ele pega a matrícula aqui e joga na matrícula lá de cima usando essa outra linha aqui. Então o que eu estou fazendo? Eu defini um construtor onde eu já posso passar um nome e uma matrícula para o cara na hora que eu crio ele, para não ter que chamar depois os dois sets lá. Então eu posso comentar isso daqui. Ao executar, você vai observar que agora foi atribuído a Maria e a matrícula 456. Ah, mas então quer dizer que quando eu tenho um construtor eu não uso mais o método set? Eu uso se eu precisar. Então aqui, por exemplo,
eu posso pedir para imprimir, então ele vai imprimir primeiro a Maria 456. Aí depois eu fui lá e alterei, né? O aluno é Marcos e a matrícula é essa. Então foi lá, imprimi novamente, o mesmo objeto ele simplesmente mudou os valores dos atributos. Então não há limite para a quantidade de objetos que eu posso criar e não há limite para a quantidade de atributos que eu tenho ou que eu preciso manipular no decorrer do meu programa. Dúvidas? Só uma coisa, professor. Se o senhor, como o senhor declarou lá em cima, o construtor, Sim, esse aqui. isso, e eu quisesse usar aquela segunda opção, Aí se eu quisesse usar o construtor vazio, isso, eu poderia... aí a gente sobrecarrega o método. Não, sei se de volta, por favor. Eu quero manter esse construtor aqui existindo ainda. Eu só quero, no caso, não usar esse aqui. Sim. Não usando ele, eu posso inibir essa autorização, ele se torna obrigatório Mas não para poder pode. criar Não esse criar o objeto. objeto? Tem que criar. Se eu não criar o objeto, ele não existe. Já Já tá. está chamar como aluno, né? Não tem jeito. Eu não tenho como criar o objeto. Certo, eu não querendo deixar definido já os nomes dele, querendo usar essa segunda forma aqui. Segunda forma não, você está querendo dizer se eu quiser fazer assim. Se eu usar ele vazio. Vazio, declarado. não é isso? Isso. Pronto. Aí o que acontece? Uma vez que eu tenho esse cara já definido lá em cima, o vazio deixou de existir. Para que ele exista também, eu preciso definir ele vazio. Aí ele passa a funcionar sem problema nenhum. Duas formas. Duas formas. Aí eu passo a ter, na verdade, o método que a gente chama sobrecarregado. O que é um método de estar sobrecarregado? É exatamente o método ser declarado com assinaturas diferentes. O mesmo método. Então, se você notar, eu tenho aluno aqui e aluno aqui. É o mesmo método. Porém, eles têm assinaturas diferentes. E o que é a assinatura de um método? É a junção do nome dele mais o conjunto de argumentos que ele recebe. Então, aluno com duas strings é diferente de aluno sem área. Tranquilo? Isso.